A gente tem uma palavra do Senhor para você nessa noite. E a palavra é: cuidado, estamos em obras. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas eu não vou apresentar aqui o projeto de construção, de ampliação, nada disso. É claro, a gente tem que tomar alguns cuidados. Você, pai, toma cuidado com o seu filho. Não permita que ele ande sozinho lá na quadra. Está perigoso em alguns lugares ali, então sempre supervisionando os seus filhos. Mas eu quero te falar de uma outra obra hoje. É um texto que eu tenho olhado, Deus tem falado comigo através desse texto. Ele se encontra lá em Jeremias. Se você tiver com a sua Bíblia impressa ou com o aplicativo no seu celular, abra lá em Jeremias, no capítulo 18. O contexto histórico do capítulo 18 de Jeremias é de um período de grande crise política e religiosa. Judá estava politicamente instável e enfrentava ameaças constantes de invasão dos países vizinhos, incluindo a Babilônia. E Jeremias, ele é chamado, o profeta de Deus, a alertar aquele povo, o povo de Deus, sobre essa iminente destruição, de que eles precisavam se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Então, quando a gente olha o capítulo 18 e os capítulos anteriores de Jeremias, a nação de Judá, ela tinha virado as costas para Deus. Eles estavam seguindo falsos profetas, adorando ídolos em vez de Deus. E Jeremias agora é confrontado, desafiado a levar essa mensagem de que o povo precisava se arrepender. E para isso Deus faz com que o profeta tivesse uma experiência na casa do oleiro. O processo de modelagem que o Jeremias está ali acompanhando, ele pode ser doloroso, difícil, mas é necessário para que a gente possa se tornar a obra-prima que Deus deseja para cada um de nós. É por isso que nessa noite a gente vai entender que nossa vida com Deus, o que nós estamos vivendo na santificação, ainda é um processo. Ainda tem muita coisa para a gente melhorar. Ainda tem muitas coisas na nossa vida que precisam ser moldadas. Nós ainda continuamos sendo barros nas mãos de Deus. Porque a partir do momento que a gente acreditar que a gente não tem mais nada para aprender, que não há mais nada para mudar, querido, eu quero te dar uma notícia. Seu lugar não vai ser mais aqui, é o céu. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos muitas coisas para aprender. É por isso que o tema hoje é cuidado. Estamos em obras. E por estar em obras, por ainda não ser perfeito como Deus gostaria que fôssemos, em alguns momentos erramos da forma como falamos, erramos na forma como agimos, estamos ainda distantes do que Deus gostaria que nós estivéssemos sendo, semelhantes ao seu Filho Jesus. E a gente vai ler então esse texto. O Senhor, Ele deu outra mensagem a Jeremias. E a mensagem foi: desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. E fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda. Mas eu quero permanecer nessa parte que está em negrito: desça até a casa do oleiro, e ali eu vou falar. Ali lhe falarei. A gente acabou de cantar aqui que a gente quer ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. São muitas as vozes que querem nos confundir. E ouvir a Deus é o maior privilégio que nós podemos desfrutar. Existem muitas vozes no mundo, mas a voz de Deus é a voz mais importante que nós precisamos ouvir, que nós precisamos todos os dias. Nós geralmente temos a tendência de ouvir o que é bom para nós. E geralmente a gente vai procurar ouvir o que é bom. Mas nem sempre o Senhor fala nesse momento do que é bom, do que nós gostaríamos de ouvir.
queremos ouvir palavras bonitas, queremos ouvir palavras de incentivo, mas nem sempre são essas palavras que nós precisamos ouvir. É por isso que em alguns momentos Deus traz algumas palavras que são palavras de exortação, de correção, porque Ele precisa falar de coisas que ainda precisam ser mudadas nas nossas vidas. E é por isso que Ele diz a Jeremias: eu vou falar com você ali, através dessa experiência, do que você vai ver, do que você vai vivenciar, eu vou estar falando com você. O Senhor muitas vezes fala o que nós não queremos ouvir. E é justamente isso. Deixe Deus falar aquilo que talvez você não quer ouvir. Porque só aquilo que eu quero ouvir nem sempre vai ser muito bom. Nesse texto, Deus está dizendo: desce à casa do oleiro. Portanto, entre aquilo que eu gostaria de ouvir e o que é necessário eu ouvir de Deus, fique sempre com aquilo que é necessário eu ouvir. Mesmo que aquilo que é necessário eu ouvir não seja o que eu gostaria, não seja o que eu estou buscando. E geralmente, nos cultos, nos estudos da escola bíblica, nos cursos, através da leitura dos livros, do compartilhamento, nos pequenos grupos, talvez em algo que você está assistindo, em algum louvor, Deus fala. Deus mostra para você uma direção, Deus traz para você uma orientação, mas talvez não era aquilo que eu estava esperando, não é o que eu gostaria de ouvir, mas é o que é necessário. Então, continue pedindo: Senhor, fale o que eu preciso ouvir, e não o que eu gostaria de ouvir. E aqui a primeira lição que a gente vê é que Deus iria falar ao seu profeta. Assim como Deus continua falando comigo e com você hoje. A forma mais segura de você ouvir a voz de Deus hoje é lendo a palavra. Leia a palavra de Deus. Permite que Ele fale com você todos os dias. Se você ainda não tem esse hábito, tenha esse hábito de ler as Escrituras todos os dias. De fazer dessa leitura uma leitura sistemática, onde você conhece os livros, onde você conhece as histórias. Quem acompanha a rede social dos kids aqui da igreja, viu a história de Paulo e Silas contada por uma criança. Como é bom ver que as nossas crianças conhecem tantas histórias da Bíblia. Como é triste saber que as crianças talvez conhecem mais histórias do que nós, os adultos. Porque elas ouvem, elas leem, elas estão com a mente aberta a aprender. Portanto, esteja aberto para ouvir, não o que você gostaria de ouvir, mas o que é necessário. E aí, muitas vezes Deus vai falar, mas coisas que vão mexer com a gente. Mexer com a nossa rotina, mexer com os nossos hábitos, mexer com algumas coisas que a gente talvez não gostaria que Deus tocasse, que Deus interferisse. Por isso o mesmo texto diz o seguinte, que o profeta ele fez o quê? Fui à casa do oleiro. Ele ouve a voz de Deus e ele faz o quê? Obedece à voz de Deus. Entre só ouvir o que Deus está falando e obedecer o que Deus está falando é totalmente diferente. Quantas coisas que você talvez já ouviu nessa sua caminhada com Cristo, mas quantas dessas coisas que você já ouviu, que você já aprendeu, que Deus mexeu já com você, para que você colocasse em prática, de fato você obedeceu. Quantas dessas coisas você sabe que você ainda precisa colocar em prática? Obedeceu, ele desceu, ele foi à casa do oleiro. Obedecer com fidelidade, obedecer com felicidade, obedecer com humildade. Não é uma obediência forçada. A gente obedece a Deus naquilo que Ele fala, porque a gente quer cada dia mais aprender dEle. Então essa obediência a Deus, essa submissão à vontade dEle vai ser com felicidade, com humildade. Deus aqui está convocando Jeremias a sair da sua zona de conforto, a entrar num ambiente diferente, a casa do oleiro.
Isso simboliza a disposição do Senhor em levar o profeta e nos levar hoje a lugares e experiências inexplicáveis, onde nós não havíamos planejado, porque Ele quer que a gente experimente algo novo. Ele quer que a gente passe por todos os processos, aprendendo, sendo moldado, sendo melhor. E é muito interessante essa história do oleiro, porque quando você vai pesquisar todo esse processo, você vai ver que de fato era um processo que precisava ser seguido à risca. Nada podia ficar para trás. E muitas vezes a gente quer ser esse vaso bonito, lindo, para que Deus use, mas a gente não quer passar pelos processos que são necessários. A gente não quer obedecer. E o profeta obedece. E quando a gente olha essa história, nós somos como esse barro, que nós ficamos ali sendo moldados pelas mãos de Deus. Só que longe das divinas mãos de Deus, esse barro vai ficar sem vida, sem forma, sem propósito. É por isso que nós, como barro, precisamos estar nas mãos de Deus. Nós somos esse barro. E Deus é esse oleiro, que toma o barro, que trabalha o barro, que molda segundo o seu querer. E é o que a gente vê aqui. Eu encontrei trabalhando na roda. Interessante que quando você olha o processo do oleiro ali moldando o barro é totalmente passivo nas mãos do oleiro. O barro ele não vai berrar, não vai gritar, olha, faça diferente. Ele é totalmente passivo nas mãos do oleiro. O barro recebe a forma que o oleiro quer. O oleiro ali é soberano. E assim acontece com as nossas vidas também. Através das provações, dos desafios da vida, Deus nos convida a crescer e nos tornar semelhantes a Ele. Então, quando ele desce à casa do oleiro, ele encontra o oleiro trabalhando na roda, a roda de modelagem. Ele colocava o barro no centro, e aquela roda, quando girava, fazia com que aquele barro fosse tomando forma. O oleiro pega o barro que estava armazenado, amassa, coloca um pouquinho no centro da roda, coloca um pouco de água, ao ponto que vai se tornando mais úmido, mais maleável, e o oleiro vai fazendo com que aquele barro então vai tomando forma. Quem é um pouco mais experiente na caminhada com Cristo vai lembrar de um cântico que muitas vezes a gente cantava nos nossos cultos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, né? Quebra a minha vida e faz-a de novo. A gente canta, é lindo cantar. Mas passar pela experiência na prática, de ser quebrado, de ser amassado, de ser modelado, aí a gente não quer. A gente, Senhor, tenha misericórdia, está doendo. Não é isso que eu esperava. E aí quando a gente vê então esse processo, o próprio Deus, o oleiro que vai realizando com a sua força, fazendo com que a roda comece a girar, a gente aprende aqui que a nossa vida ela não é uma vida que existe por um acaso, por sorte, é por Deus, é Ele que dirige. Alguns comparam essa roda com a nossa vida. É Deus que vai organizando as circunstâncias da vida, nos moldando. Às vezes podemos nos perguntar sobre algumas circunstâncias que nós não entendemos. Parece que Deus está sendo injusto, parece que Deus se esqueceu, mas faz parte desse moldar o nosso caráter. Aconselhando uma irmã aqui da igreja, semana passada, ela passando um momento muito difícil no trabalho de perseguição, querendo crescer dentro da sua profissão, e é muita perseguição por conta de inveja. E a gente explicando para ela, confie, você já fez o que você poderia ter feito, agora Deus vai cuidar disso. E entenda todo esse processo como Deus te moldando, Deus querendo com que você aprenda algumas coisas, Deus querendo que você faça a diferença naquele lugar, ofereça para a pessoa aquilo que ela não está te oferecendo. E hoje pela manhã ela mandou a mensagem, pastor, deu certo, assinaram, consegui a nova posição. Quando a gente passa pelo processo, a gente não entende, a gente chora, dói, a gente pensa em desistir, mas quando a gente entende que Deus permite porque Ele está nos moldando, Ele quer que a gente entenda, Ele quer que a gente confie ainda mais, Ele quer que a gente dependa ainda mais,
a gente vai aprendendo. E a gente aprende que tudo na nossa vida é Romanos 8, 28. Lembra o que diz Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Saber esse versículo memorizado é fantástico. Viver ele na prática, quando você olha, não tem respostas e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para o bem daqueles que confiam em Ti. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu creio que todas as coisas fazem parte desse propósito do Senhor me moldar a sua imagem e semelhança. O oleiro coloca o barro no centro da roda, porque se não tiver no centro, vai sair torto, vai ser destruído. O centro aqui, alguns acreditam que pode ser uma simbologia com relação a Jesus, a pedra, o centro da nossa vida, no centro dos nossos pensamentos, do nosso coração, ele deveria estar. Mas além das simbologias e de tantas interpretações que você pode ouvir desse texto, o mais importante é saber que eu e você, como barro, precisamos estar nas mãos do oleiro. Por quê? Porque o vaso de barro que aquele oleiro estava fazendo não saiu como ele desejava. Por isso ele fez o quê? Ele amassou o barro e começou novamente. O oleiro não jogou fora o vaso que estragou na sua mão. Interessante que quando a gente olha esse texto, a gente vai ver que o problema aqui não estava no oleiro, mas no barro. O oleiro, ele é soberano, perfeito no que ele faz. Só que mesmo aquele barro não sendo o vaso que ele esperava, que ele desejasse, ele não jogou fora. Porque Deus não joga fora o vaso que está danificado. Deus, ele não nos descarta. Deus não nos deixa de lado. O pecado na nossa vida com Deus, ele nos estraga. O pecado, ele nos danifica. O pecado, ele nos corrompe. Mas Deus não descarta nenhum de nós na lixeira. Deus não é como nós nos nossos relacionamentos interpessoais, onde a gente descarta facilmente, quando não nos convém mais. Deus não faz isso. Ele faz como o oleiro, que amassa, que pressiona, que estica, que comprime o barro. Porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Eu fico imaginando Deus moldando esse barro, coração complicado, sentimentos complicados. E aí Deus olha e fala, não saiu como eu desejava, vou refazer. E começa novamente o processo. Mas Ele não desiste, nem de mim e nem de você. E saber disso, eu não sei para você, mas para mim é algo que me traz muito conforto. De saber que eu tenho um Deus que cuida de mim, que não me abandona, que nunca desiste de mim. Deus continua investindo na sua vida. Ele não desiste de fazer um milagre na sua vida. Ele não descarta o vaso. O processo natural talvez seria, não ficou certo, descarto. Pega outro barro, coloca no centro. Ele não faz isso. Ele continua com aquele mesmo barro, aquele mesmo processo. Deus não faz apenas remendos na sua vida. Ele faz de você um vaso novo. Deus não está preocupado somente com a parte externa. Ele não quer fazer só uma reforma externa. Ele quer lhe dar uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, uma nova família, uma nova pátria. Tudo que Deus tem para nós é novo. Não é um remendo. Não é uma coisa remendada de qualquer jeito. É novo. É por isso que Deus quer que a gente tenha novos hábitos, novas preferências, novos sonhos, novos compromissos, uma nova forma de pensar. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este tempo presente, com este mundo, transformar-vos pela maneira como vocês pensam, pela renovação do seu pensar. Nós estamos como esse barro nas mãos de Deus, o oleiro. Algumas coisas talvez não saem como Ele desejava, porque nós ainda estamos teimosos em algumas coisas, nós não queremos deixar Ele trabalhar, Ele moldar. Mas o oleiro tem poder de refazer o vaso, que não saiu como ele esperava.
Isso demonstra a misericórdia, o amor de Deus, porque Ele faz o seguinte: depois de toda aquela experiência que Jeremias tem, olhando o oleiro com o barro, o vaso sendo refeito, a palavra foi a seguinte: o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso eu não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com esse barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Às vezes Deus permite algumas circunstâncias. Tem coisas que a gente passa que não é o oleiro. É porque a gente escolheu errado, a gente não buscou a direção de Deus, a gente agiu com desobediência. Mas em muitas situações é o oleiro, nos moldando, tentando nos fazer um vaso novo. Sábado eu e Luciana participamos de um treinamento do CRAU, Educação Financeira Maneira de Deus. Como é difícil você ser moldado em algumas coisas que você acha que você está fazendo certo, e aí a palavra te confronta. E aí a palavra de Deus te mostra, abrindo os seus olhos: olha, não é assim. Isso é conceito mundano. Conceito bíblico de Deus é isso daqui. Ser moldado, ouvir a voz de Deus e obedecer, querido, não é fácil. Porque a gente quer ouvir o que a gente quer, que é bom, o que a gente gostaria. Mas o que é necessário traz mudança. O que é necessário, o que a gente precisa, traz esse confronto. Faz a gente mudar hábitos, faz a gente mudar algumas escolhas. Faz a gente entender que para ser feliz não é como o mundo tem pregado. Não precisa ter muito. Não é o lugar, não é a quantidade. Mas não é fácil ser trabalhado nesse processo. Não é fácil ser trabalhado nesses confrontos. Isso demonstra, esse texto, que Deus, diante daquele povo, Deus queria fazer daquele povo um novo povo. Um povo convertido a Ele, inclinado a Ele. E é por isso que Ele diz: eu não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com barro. Como vocês, o barro está nas mãos do oleiro, vocês agora estão nas minhas mãos. Mas querido, muitas vezes a gente não quer ser esse barro na mão do oleiro. A gente não está disposto a ouvir, a gente não está disposto a obedecer. Mas essa noite eu quero desafiar você a ser esse barro nas mãos do oleiro. O oleiro não dá somente forma ao vaso, ele dá beleza. Essa peça de barro é modelada, desenhada, pintada, levada ao forno, para que de fato seja totalmente útil. É por isso que esse processo de ser moldado, de ser levado ao forno, de passar por todas as etapas, não é fácil. Por isso que a gente quer pular algumas etapas, a gente quer pular alguns processos. Mas a gente só vai ser esse vaso útil, vaso de honra, quando a gente passa por todas essas etapas. O barro é moldado, modelado, desenhado, pintado, levado ao forno, vitrificado. E é um dos itens mais funcionais que existem, um dos mais belos. E esse texto de Jeremias é um dos textos onde os arqueólogos, os estudiosos usam para provar a questão da Bíblia, a questão de que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. O oleiro moldando o barro com suas mãos habilidosas representa o nosso Deus, que é soberano, que está acima de todas as coisas e que quer nos moldar segundo a vontade dele. A questão é: somos barro nas suas mãos? Estamos abertos a isso? Ontem, no nosso grupo de mentoria de pastores que eu tenho participado com Juraci Bahia, a gente tem sido muito confrontado com algumas provocações que ele tem feito. E a gente está numa parte agora trabalhando de caráter, integridade,
no primeiro momento não é bom, não é gostoso ser confrontado. Não é bom quando o oleiro dá aquela apertada, dá aquela esticada. Mas quando a gente entende que faz parte para que a gente seja um vaso bonito, preparado para ser usado, a gente não reclama, a gente não questiona. Portanto, nessa noite, eu quero que você lembre disso. Nós precisamos passar por todas as etapas. Nós precisamos ser um barro que vai ser modelado, que vai ser desenhado, que vai ser pintado, que vai ser levado ao forno, que vai ser vitrificado. E esse oleiro, nosso Deus, vai nos moldando como barro nas suas mãos, porque Ele é habilidoso, Ele sabe o que Ele faz. Nós não sabemos, nosso coração é inclinado para as nossas próprias vontades. E tudo isso representa esse poder, essa soberania de Deus sobre as nossas vidas. Eu sei que você gosta muito disso. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, nós estamos em obras. Fala para a pessoa que está do seu lado: nós estamos em obras. Querido, nesta noite, deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Ele fazer aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. O apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses que essa boa obra que Ele começou, Ele há de completar até o dia final. Não seja você o empecilho para que Ele possa amoldar, esticar, apertar. Faz parte. Não é ruim, dói um pouco, mas vale a pena. Vale a pena.